Oi, pessoal. Boa sexta-feira para todo mundo. Muita paz, muita luz, né? Que Deus abençoe o lar de cada pessoa aí, de cada aluno que está me assistindo. E que juntos possamos aprender cada vez mais, certo? Agora nós vamos abrir o livro de História, página 90, e vamos corrigir. Número 1. Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Lembrando que nós estamos estudando cultura africana, certo? Outra coisa que eu gosto muito de falar e de lembrar é que você precisa ler os enunciados. Quando a gente lê os enunciados, não entendi, lê novamente, para poder entender, tudo fica mais fácil no exercício, tá certo? É preciso ler, interpretar o que é que o enunciado está pedindo para a gente fazer, tá certo? Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Então, as palavras que vamos completar nas letras A, B, C e D, elas estão aí dentro do quadro, tá bom? Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinhas de sorgo. Destas originou-se o cuscuz, que na África era feito com semolina, trigo ou sorgo. Quem pesquisou o que é fécula, sorgo e semolina, já sabe aí do que é que se trata, né? E quem foi lá no meu privado e que me mandou, né, que deixou lá o significado dessas palavras ganharam ponto, tá bom? B. Aqui no Brasil, a culinária africana estava na senzala, que era o lugar, né, que os negros africanos, né, dormiam, né, eles dormiam na senzala. E senzalas, né, a história nos relata as senzalas sempre cheias, muitas pessoas para se organizarem para dormir. Letra C. Os negros trabalhavam como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. Cana-de-açúcar e café, certo? D. Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem mão de obra escrava. Nós já vimos relatos no nosso livro mesmo, né? Que eles foram trazidos pelos portugueses para trabalharem. Não, gente, eles foram trazidos para serem escravos. É diferente, né? Qual é a diferença? Não tem como eles terem sido pegos para trabalhar se eles trabalhavam muitas horas do dia, se eles dormiam pouco, se eles comiam mal, se eles moravam mal. Então, tudo isso não era trabalho, era escravidão, era exigir do corpo físico deles muito mais do que eles podiam render, certo? Número 2. Escreva exemplos de como se manteve a culinária africana no Brasil, através de comidas típicas da culinária deles, né? Dessa culinária, através de comidas típicas dessa culinária, que foi o cuscuz, pirões, vatapá, acarajé, feijoada, canjica, munguzá, pamonha, moquecas, né? Caruru de quiabo, e etc. Muitas comidas que foram passando, de geração para geração, né? Foram passando de povos para povos. E aí, até hoje, né, nós conhecemos essas comidas, certo? Porque foram passando e não deixaram morrer, né, a tradição da gastronomia africana, certo? O número 3 tem assim: pesquise e copie no seu caderno uma receita brasileira originária dos escravos. Então, todas essas que eu falei são originárias dos escravos, né, dos negros africanos. Então, vocês podem muito bem, quem não achou ainda, pesquisar e, de fato, ver aí como se faz essa comida, tá certo? E nós terminamos a correção de história. Agora, nós vamos para a correção de matemática, que teve muita gente, inclusive, que veio falar comigo. Olha só, pessoal, é muito fácil e eu espero que vocês aprendam
E quem não aprender pode ir falar comigo no privado. Mas olha, não adianta você querer aprender sem assistir aos vídeos. Por mais que seja cansativo, né? Por mais que a gente muitas vezes estejamos assim saturados de estarmos assistindo. Mas olha, pessoal, é o que a gente tem que fazer no momento. Então, quem assistiu, quem está assistindo aos vídeos, estão aprendendo. E se você não aprendeu, eu assisti e ainda não entendi. Vem falar comigo. Agora, o que não pode é você ir direto falar comigo sem assistir ao vídeo. Tem que assistir, tem que ver o que é que não está entendendo, né? Para poder vir tirar dúvida comigo. E dizer, ó, tia, assisti, mas eu tô com dúvida nessa parte. Eu ainda não entendi isso. Só que teve gente que não assistiu nada e quer uma explicação minha. E sou eu no vídeo, né? Então, vamos assistir aos vídeos e ver o que é que a gente aprende nos vídeos e depois procurar a professora, tá bom? Por exemplo, o número 5 e o número 6, eles são bem parecidos, pessoal. Bem parecidos. E aí, eu expliquei ontem e vou agora corrigir, tá bom? Preste atenção na correção e depois você vai dar uma pausazinha e ajeita, certo? Então, nós vamos calcular 5%, 10%, 20% e 40% de 400, certo? Vamos calcular. Não esqueçam que a gente tem que fazer o quê? Multiplicar e depois dividir. Se eu quero saber 5% de 400, eu vou multiplicar 5 vezes 400, que vai dar 5 vezes 4, 20, e acrescento os 2 zeros, não é? Então, deu 2.000. E agora que deu 2.000, eu vou dividir por 100. Então, o que é que eu faço? Eu corto os 2 zeros, e eu já sei que 20 dividido por 1 dá 20. Então, 5% de 400 dá 20. 5 vezes 4, 20. Acrescenta esses 2 zeros, deu 2.000. E 2.000 dividido por 100 deu 20. Ok? E assim nós terminamos aí o primeiro. 10% agora de 400. Quanto é 10 vezes 400? Olha, nós podemos fazer o seguinte: 1 vezes 4, 4. Certo? Aí, agora, quantos zeros tem? 1, 2, 3. Dividido por 100. Então, eu corto 2 zeros de baixo, 2 zeros de cima. 40 dividido por 1, 40. Então, 10% de 400 dá 40. Multiplica e depois divide por 100. Multiplica e depois divide por 100, ok? Vamos para 20% de 400, né? Nós estamos em 400 ainda. 20% de 400. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 2, 3 zeros. Então, 8.000 dividido por 100. Corto os 2 zeros de baixo e os 2 zeros de cima. 80 dividido por 1, 80. Certo? E agora, nós vamos para 40% de 400. 40 vezes 400. 4 vezes 4, 16. E acrescenta 3 zeros. 3 zeros dividido. 16.000 dividido por 100 vai dar... Corta 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Vai dar 160. Então, 40% de 400, 160. Ok? Agora, nós vamos para letra B, que é 2%, 4% e 15% e 30% de 80, tá? 2 vezes 8. No caso, 2 vezes 80 igual. 2 vezes 8, 16, só tem um zero.
Vamos ver agora isso, sobre 100. Olha, eu só posso cortar um 0 aqui e um 0 aqui, não é isso? Vai dar 16 sobre 10. Olha, 16 sobre 10. Como é que fica esse número, 16 décimos, na forma decimal? Eu vou botar 16 e eu volto com a vírgula aqui, que tá invisível, quantas vezes? Só uma. Então, 1,6. Então, 2% de 80 é igual a 1,6, certo? Por quê? Porque eu não pude cortar os dois zeros, porque em cima só tem um. Então, eu corto um de baixo e um de cima. Então, ficou 16 décimos. E 16 décimos em forma decimal, a vírgula, ela volta a uma casa, ó. Então, fica 1,6. Significa que 2% de 80, 1,6. Vão prestando atenção, tá bom? Agora, 4% de 80. 4 vezes 8, 32. Acrescenta um 0 sobre 100. Eu só posso cortar um 0, porque em cima só tem um 0. De novo, a mesma situação, ó. 32 décimos. Como é que eu represento 32 décimos em número decimal? Eu boto 32, a vírgula está no fim do número, só volta uma casa, porque aqui só tem um 0. Então, quanto é 4% de 80? 3,2. Certo? Eu espero que estejam entendendo. E agora, nós vamos para 15 vezes 80. 15 vezes 80. 15 vezes 80, vamos ver quanto é que dá. 0, 0, outro vezes 5, 40, vão 4, outro vezes 1, 4, outro vezes 1, 8, com 4, 12. Deu 1.200. 1.200 sobre 100. Ó, deu 1.200. Então, eu corto os dois zeros, porque tem dois zeros embaixo e dois zeros em cima. Então, 12 dividido por 1, 12. Quanto é 15% de 80? 12. Ok? E agora, nós vamos para 30% de 80. 30 vezes 80. 3 vezes 8, 24. E acrescento os dois zeros. Dividido por 100. Ó. 3 vezes 8, 24. Acrescenta esse zero e esse zero aqui. Tudo isso, 2.400 dividido por 100. Tem dois zeros embaixo, então eu corto os de baixo e corto a mesma quantidade de cima. Então, vai ficar igual a 24. Então, 30% de 80 é igual a 24. Certo? Letra C. Vamos multiplicar 1% de 250. Certo? 1% de 250. 1 vezes 250, 250, né, gente? 250. Este 250 dividido por 100, vou cortar só um zero embaixo e um zero em cima. Então, vai ficar 25 décimos. 25 décimos é igual a 2,5. Quanto é 1% de 250? 2,5. Certo? 3% agora. 3% de 250. 3 vezes 250 igual. 3 vezes 25, 75. E acrescenta um zero. 750 dividido por 100 vai dar, ó, 75 décimos. 75 décimos é igual a 7,5. Quanto é 3% de 250? 7,5, ok? 25% de 250. 25% de 250. 25
vezes 250 igual 25 vezes 25, 625 sobre 100. (625) dividido... Ah, não, acrescenta um zero, né? Ó, 25 vezes 25, 625. E acrescenta esse zero aqui. Aí, esse 6.250 dividido por 100. Corta só um zero. E agora, 625 décimos. 625 décimos. Anda com a casa só... Anda com a vírgula só uma casa, porque aqui embaixo tem 10, né? Ó. Então, vai ficar 62,25. Quanto é 25% de 250? 62,5. 50% de 250. Olha, 50% de 250, 50%, gente, a gente já sabe que é a metade de 100%, entendeu? Então, qual é a metade de 250? 125. Olha, 50 de 250 é igual 5 vezes 25. Aí, 125. 125, acrescenta os dois zeros sobre 100. Ó. Então, corta. E vai dar, de fato, 125. Ok? Vamos para a letra D. 8% de 800. Essa letra D eu vou adiantar toda para a gente poder ir para o 6, tá bom? Então, 8% de 600, 48. 25% de 600, 150. 10% de 600, 60. E 30% de 600, 180.